conversar agora com o seu Horst Drexler, né? Ele que já está aqui há 30 anos na nossa comunidade aqui em Boituva, ele que foi um dos fundadores, ele que trouxe a ideia do campismo, do Trailer Clube aqui para Boituva. Boa tarde, seu Horst. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seu Horst. Conta pra gente então, essa ideia de camping é uma ideia nova, que o senhor sempre foi campista desde moço, como que é isso? Eu desde pequeno sempre fui campista, campava em barracas, né? E depois, quando eu fiz 18 anos, daí eu comprei um trailer e ia nos campings e campos selvagens com o trailer, acampando com o trailer. Um dos primeiros lugares que eu fui em Avaré, no camping de Avaré, que eu até dei uma mão lá para eles construírem lá na época. E depois dessas viagens que a gente fazia, nenhum campo tinha estrutura suficiente para um trailer. Daí eu resolvi montar um camping só para trailers, né? E o que aconteceu em Boituva. E isso não era só o senhor, né? Era um grupo de amigos. Não, o dono era eu mesmo, né? Com um sócio que eu tinha da Norma. Mas os campistas que frequentavam e nessas caravanas eram tudo gente que tinha trailer, que a gente fazia amizade, né? Cada camping que se ia tinha 2, 3 trailers, você ia fazendo amizade, né? E daí a gente formou esse camping, né? Todos esses que eu conheci foram para lá, né? Legal. E isso é uma época, por volta de que ano que a gente está falando dessas mudanças do camping aqui no nosso país? Acho que uns 35, 40 anos. E como que o senhor, esse pessoal, seu sócio, esse pessoal que começou o camping de trailer foi encontrar Boituva? Por que Boituva? Por quê? Porque todo fim de semana eu saía pelo anúncio de jornal para ver a área, mais ou menos a 100 km de São Paulo. Daí um dia eu vi no jornal um anúncio da venda de uma área de 7 alqueires, que era o lugar do camping. Então o Trailer Clube foi encontrado no anúncio de jornal, o espaço? Foi encontrado no anúncio de jornal, que era uma chácara que estava à venda, né? Que era do Sérgio Marcão, já falecido. E antes, no começo ele era chamado Fazenda, Sítio, enfim, Periquito Verde, depois que veio o seu Tropicália, né? Ele chamava Periquito Verde porque o Sérgio Marcão era fanático palmeirense. E até os palmeirenses de vez em quando vinham aí, os jogadores. Né? E depois eu mudei para o nome Tropicália, né? E isso é mais ou menos que ano, quando teve o Periquito Verde e depois o Tropicália? Há mais ou menos 32 anos atrás. E como que foi essa instalação? Era um terreno difícil? Foi difícil trazer o pessoal? O senhor estava comentando aqui um pouco antes com a gente que teve época que já tiveram 150 trailers instalados aí. Como foi o começo do Trailer Clube? Não, depois que eu comprei a área, era um canavial, era a maioria do terreno, 7 alqueires, era tudo cana. Daí eu tirei a cana e fui fazendo terraplanagem. Daí eu projetei o camping, né? Daí fizemos os lugares, os módulos para os trailers, a piscina, as quadras de esporte, o restaurante. E conforme ia terminando, eu avisava a turma veio se instalar. Legal, o ouvinte do Prosa da gente, hoje eu e a Mira, a gente está conversando com o Horst, ele que é o fundador, o criador do Trailer Clube de Boituva aqui. Seu Horst, como é que foi essa instalação? O senhor estava comentando com a gente que naquela época as infraestruturas dos campos pelo país eram muito precárias. Qual que foi o diferencial do Trailer Clube aqui em Boituva para chamar esse pessoal? Que era um camping específico para trailer, né? Que tinha plataforma para colocar o trailer em cima, para ele ficar nivelado, instalação de água, eletricidade, esgoto para cada módulo, né? Que nenhum camping na época não tinha. Então, era um motivo para a turma vir para cá, né? Por causa da mordomia, né? Agora conta pra gente um pouco como que era essa época antes de ter o camping específico para o trailer, quais eram as aventuras, como é que fazia? Não tinha estrutura? Como é que fazia com a luz elétrica? Como que era naquela época? Não, nos campings, na maioria dos campings que era
do Camping Clube do Brasil, eles tinham já uma certa estrutura, né? Mas não específico para trailer, né? Tinha postes de luz nas ruas, você tinha que puxar, tipo gato que falam que a turma faz, né? Tinha que tirar desse lugar. E banheiro, só tinha banheiro, vamos dizer, onde tinha também vestiário, né? Mas muito precário, né? Então, para trailer, não era, porque o trailer, todos eles têm banheiro, né? E, só que não tinha ligação para eles, né? Então, você tinha trailer, banheiro no trailer, tudo, mas tinha que andar, às vezes, 500 metros, 600 metros, até chegar no banheiro, né? Não dava, então, para usar a estrutura do banheiro do camping, então. Como é que fazia nas caravanas, então? O senhor estava contando para a gente que vocês juntavam aí uma turma e percorriam o Brasil, foram para o Rio Grande do Sul. Como é que foi? Geralmente, eu ia na frente e negociava com postos de gasolina, né? Porque o posto de gasolina tem estrutura, né? Banheiro e chuveiro e tal. Então, eu escolhia esses postos grandes e a gente estacionava lá, né? E ia, vamos dizer, cada dia, por exemplo, passando para o Rio Grande do Sul, nós fomos lá onde fica Turiscar, lá não lembro a cidade, São Leopoldo, né? Então até lá era uma puxada grande. Então a gente viajava durante o dia e de noite parava já em postos de gasolina para tomar um banho, para ir no banheiro, já tinha janta, né? Então a gente usava essa estrutura naquela época, né? E também pela segurança, né? Para não ficar assim na estrada, né? Então era já uma coisa mais segura, né? Aquilo também era uma época diferente, né? Você podia viajar com certa tranquilidade com a sua família, né? Ah, sim, naquela época não tinha assalto, não tinha nada disso. A gente ficava muito, fazia campo selvagem em praias, né? Hoje não dá mais para você fazer isso, né? E mesmo se a gente viajava e via num lugar bonito, como uma cachoeira, um riacho, e dava acesso, a gente ficava lá, passava um dia e tal, né? Mas hoje acabou tudo, né? Até no campo tem assalto. E é uma época, então, que você conseguia fazer bastante amizade, né? Com esses grupos que viajavam. Olha, na época, como era novidade, né? Quando você via um trailer na estrada, era uma festa. Quando um trailer cruzava o outro. Então buzinava, dava sinal, a gente parava, né, para trocar ideia de onde que ele vinha, para onde que ele ia. Era uma união muito grande na época, né? Era uma sensação você encontrar um trailer na estrada, né? Isso é um costume mais norte-americano, né, Sr. Horst? É europeu também, né? Europeu também. Na Alemanha também tem muito trailismo. Na época, agora também não sei, né, como é hoje. Aqui no Brasil ele chegou por volta de quanto? O senhor tem essa noção de quando ele foi introduzido no país? Por volta de uns 33, 35 anos. Assim, então o camping aqui de Boituva acabou sendo meio que junto com esse movimento, né? Foi exatamente no início da coisa, né? E como que era o Trailer Clube aqui de Boituva quando ele começou? Ele era cercado do jeito que ele é hoje? Qual que era a diferença daquela época? Antes de comprar? Não, antes de comprar era cerca, né? De arame farpado e tal, como é até hoje, né? Não foi mudado nada. E aqui não tinha guarda de noite, mas naquela época nem guarda, apesar que tinha, não precisava ter.